Mais um banho de sangue hoje, SP500 fechando o dia com 4,84% de queda. Então, dando uma olhada aqui no mundo inteiro, as bolsas despencando, foi mais um dia, mais um banho de sangue nos mercados. As principais bolsas dos Estados Unidos, então, Dow Jones caindo 3,35%, Nasdaq 100 4,20%, Nasdaq 4,8%, SP500 já estava caindo mais de 5% por volta das 13h30, que foi quando foi feita essa reportagem aqui. Então, bolsa caindo também na Alemanha, mais de 3%, França, Itália, Espanha e Holanda, e também as bolsas na Ásia, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul também despencando aí, o mercado derretendo, e enquanto isso, esse senhor aqui, o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, tem 334 bilhões de dólares em caixa. Isso mesmo, 334 bilhões de dólares. E enquanto alguns choram, outros vendem lenço, e parece que é isso que pode acontecer num futuro próximo. Claro que a gente não sabe se a queda vai continuar. Eu falei um pouco sobre as tarifas do Trump nos últimos vídeos, então não vou entrar nesse assunto de novo, mas o fato é que o mercado está despencando e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, e se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever se você gostar do vídeo. Então, vamos dar uma olhada aqui. O Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, tem 334 bilhões de dólares na conta e está pronto para uma recessão. Então, aqui essa reportagem menciona que reportagem muito recente, agora de 2025, do mês de abril. E o Warren Buffett tem um caixa gigantesco preparado para comprar ativos baratos na recessão. Existe uma frase no mercado financeiro que o dinheiro é transferido da mão daqueles que têm pressa para a mão daqueles que têm paciência. E venda quando todos estão otimistas e compre quando todos estão desesperados. Essa é um pouco da mentalidade do Warren Buffett e parece que ele está muito bem preparado para a próxima crise, para a próxima recessão. E será que estamos próximos desse momento? Então vamos dar uma olhada aqui na última crise, que foi a crise do subprime, a crise de 2008, que ficou muito famosa, inclusive em filmes conhecidos aí de Hollywood, como A Grande Aposta, com atores famosos que retratam um pouco essa questão. E o que que aconteceu então? Resumo em tópico da crise de 2008. Basicamente, os Estados Unidos passou por um boom imobiliário, ou seja, os preços dos imóveis subiram de forma muito acelerada e anormal. Bancos começaram a emprestar, teoricamente sem critério, crédito fácil para quem não podia pagar e hipotecas aí subprime. As dívidas eram empacotadas, então, em ativos tóxicos, entre aspas, transformados em produtos financeiros complexos, ou seja, várias hipotecas, que teoricamente teriam um risco alto, foram empacotados e vendidos com um risco baixo. As agências de risco, então, falharam e deram nota máxima para investimentos extremamente arriscados. Inadimplência em massa começou, calotes se multiplicaram quando os juros subiram e o preço dos imóveis despencou. Então, os ativos lastreados em hipotecas perderam valor muito rapidamente. A partir daí, grandes instituições quebraram. A gente tem o exemplo do Lehman Brothers e AIG. E a crise virou global, porque hoje em dia o sistema financeiro está conectado. Então, o risco de contágio para bancos, bolsas e economias do mundo inteiro era real e os governos foram lá e salvaram os bancos com resgates bilionários e estímulos para salvar o sistema financeiro. Bom, isso é basicamente o que é descrito no filme da Grande Aposta e na maior parte dos documentários sobre o assunto. Mas tem uma coisa que poucas pessoas falam, que é o papel do Banco Central dos Estados Unidos na manipulação da taxa de juros e na criação dessas bolhas e dessas crises. Então, se a gente analisar as últimas crises, não só de 2008, mas a de 2020, aliás, 2020 aqui, e 2001 aqui, a bolha das dot-coms, a gente vê que um padrão se repete, padrão esse que eu já mencionei em outros vídeos. Então, basicamente, o crédito barato e artificial possibilitado pelo Banco Central estimula negócios que não seriam possíveis em condições normais, ou seja, tem juros baratos, então várias coisas passam a ser possíveis que não eram antes. Eventualmente, o Banco Central tenta voltar à normalidade da taxa de juros,
Quando os juros estão mais altos, os negócios que eram lucrativos com juros baixos não são mais viáveis. Então, não vale mais a pena, não tem como refinanciar os negócios e os negócios começam a quebrar. Isso aconteceu com a bolha da internet nos anos 2000, 2001, e foi exatamente o que aconteceu aqui na crise de 2008. Então, se a gente voltar o slide aqui, a gente vê que houve um boom imobiliário nos Estados Unidos, ou seja, preços dos imóveis subiram de forma acelerada. Por que será que os preços subiram de forma acelerada? Quando uma pessoa toma uma decisão errada, isso faz parte do jogo, é normal. Mas quando todo mundo toma uma decisão errada, significa que os incentivos na economia estão alterados. Existe alguma coisa de podre na economia e essa coisa podre na economia foi criada justamente por juros muito baixos aqui. Ou seja, se os juros era muito baixo, era muito fácil financiar um imóvel. Se todo mundo estava financiando um imóvel, a demanda por imóveis aumentava. Se a demanda por imóveis aumentava, o preço dos imóveis aumentava. Então, juntando juros baratos com o preço dos imóveis subindo, o que você pensa? Logicamente, bom, vou financiar um imóvel e vender ele, né? Vou financiar um imóvel, botar ele para alugar e no filme A Grande Aposta, eles vão em vários locais e tem pessoas que não são pessoas com uma renda muito alta, com vários imóveis hipotecados e ganhando renda, construindo patrimônio. Por quê? Porque eles podem utilizar esses imóveis que estão com preço subindo, inclusive como garantia depois para outros imóveis, e a bolha é criada. A partir do momento que o Banco Central sobe a taxa de juros, não vale mais a pena pegar crédito para comprar novos imóveis. Se não vale a pena comprar novos imóveis, a demanda por imóveis baixa. Se a demanda baixa, o preço baixa. Então, todo mundo que comprou imóveis na esperança de valorizar e vender ou alugar, não tem mais agora esse por onde escoar esses imóveis e a bolha chega nesse patamar. E também temos o fator de que todos esses títulos, todas essas hipotecas, elas eram colocadas então nesses títulos de subprime e eram transformados em nota máxima. Então, tem várias agências, inclusive do governo, que falharam em colocar o risco certo para essas empresas. Então, o problema já está feito e aqui o preço dos imóveis despencou. Por que despencou? Porque foi criada uma bolha aqui com juros baratos. Quando subiram os juros, o preço despencou e daí temos a crise do subprime. A mesma coisa aconteceu nos anos 2000, 2001, com a crise da internet, com a bolha da internet, e algo muito parecido aconteceu aqui em 2020, embora poucas pessoas tenham percebido e tenham falado sobre o assunto, e olha só esse padrão se repetindo. Então, taxa de juros baixa, subiram a taxa de juros, provavelmente aqui, se a gente seguir esse padrão, a gente pode ver uma recessão, né? Não sabemos ainda, porque eles podem baixar a taxa de juros antes de acontecer uma recessão, enfim. Mas o fato é que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, está preparado para a próxima recessão, que eventualmente pode vir. Por quê? Porque o problema estrutural da taxa de juros barata e da dívida americana não foi resolvido aqui, não foi resolvido aqui, não foi resolvido em nenhum momento. Ainda estamos com o problema, varremos ele para baixo do tapete, todo aquele problema ele foi empurrado mais para frente e agora a gente tem um problema cada vez maior. Por quê? Porque olha só esse gráfico da base monetária do Banco Central dos Estados Unidos que vem crescendo desde 2008 com as políticas de quantitative easing que foram criadas para salvar os bancos. Então, essas políticas foram criadas e agora a dívida dos Estados Unidos está cada vez mais difícil de pagar. É cada vez mais difícil normalizar a taxa de juros, porque a dívida, não só do governo dos Estados Unidos, como das empresas, das famílias, está cada vez maior. Então, subir a taxa de juros, normalizar, vai fazer com que o estouro da bolha seja ainda pior e continuar com taxas de juros baixas vai fazer com que a dívida aumente ainda mais. Então, estamos basicamente numa armadilha. Ninguém sabe muito bem qual que vai ser a saída disso, mas uma coisa é certa, o bloco Gênesis do Bitcoin faz uma referência a isso, e quem criou o Bitcoin aparentemente criou com o intuito de criar uma alternativa, fazer uma crítica a esse sistema como um todo. Então, no bloco Gênesis do Bitcoin está gravada a notícia do The Times que fala sobre o segundo resgate aos bancos. Então, tem a capa do jornal onde foi feito o segundo resgate aos bancos aqui na crise de 2008 nos Estados Unidos, na bolha do subprime. Então, muito interessante isso, né? Aqui temos
o preço do Bitcoin hoje. Por que que eu quero mostrar isso? Porque hoje os mercados derreteram e muitas pessoas pensam o seguinte: bom, se o Bitcoin foi criado como uma alternativa a esse sistema, se o sistema começa a entrar em colapso, o preço do Bitcoin sobe, o Bitcoin se valoriza, certo? E historicamente isso está errado, por incrível que pareça. Por quê? Porque o preço do Bitcoin cai nos momentos de alta volatilidade, nos momentos de correção do mercado. Basicamente, boa parte dos investidores ainda vê o Bitcoin como um ativo especulativo e muito volátil, e esses são os primeiros ativos a serem vendidos no momento de crise. No momento de crise acontece o que a gente chama de flight to quality, ou seja, os investidores, eles querem tudo aquilo que é mais seguro. Eles ainda veem o Bitcoin como uma tecnologia inovadora, mas muito arriscada. Então eles vão para títulos de dívida dos Estados Unidos, para dólar e até para ouro algumas vezes. Então, o Bitcoin, pelo menos no curto prazo, ele não consegue capturar bem uma alternativa para essa crise, mas o que a gente vê no longo prazo é que assim que a recessão termina, isso aconteceu em 2020, por exemplo, na última recessão que foi bem rápida, o preço do Bitcoin dispara. Então, sim, a gente tem uma correção bem abrupta, mas historicamente, claro que o passado não significa que vai se repetir no futuro, a tendência pode mudar, mas historicamente, o preço do Bitcoin, depois de se desvalorizar muito em um período de crise, ele sobe ainda mais depois, muito rápido, né? Então, é isso. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin hoje, na histórico, se não me engano, desde 2016, e já subiu, enfim, uma quantidade absurda aí. Eh, Aqui temos o gráfico do ouro também. Para quem gosta de escola austríaca de economia, sabe que o ouro sempre foi visto como uma alternativa ao sistema financeiro global. Por quê? Porque o problema ele começou a se intensificar depois que a paridade do dólar com o ouro foi abolida com o final do Acordo de Bretton Woods em 1971 pelo presidente dos Estados Unidos da época, o Richard Nixon. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que aconteceu em 1971, recomendo que vocês assistam, mas basicamente a paridade acabou e desde então o ouro vem se valorizando e o dólar vem se desvalorizando, perdendo poder de compra. E o que que isso prova? Isso prova que muitos economistas estavam errados ao dizer que o preço do ouro ia cair quando ele perdesse a paridade com o dólar. Por quê? Porque o dólar, na verdade, nada mais é do que um papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos. Claro que esse é um jargão aí, é uma brincadeira que é feita aqui no meio bitcoinheiro, mas sim, na verdade, o dólar não tem mais lastro em nada físico e ele pode, a base monetária pode aumentar sem nenhuma consequência, sem nenhum limite. Isso faz com que o poder de compra a cada unidade de dólar passe a valer menos. É a velha lei da oferta e da demanda. E a definição clássica, dicas de passagem de inflação, é a expansão na base monetária. Então, é a inflação pura e simples, e o ouro aqui, como ele tem uma escassez física. Existe uma inflação no ouro, se eu não me engano, de em torno de 3% ao ano, que é o ouro que é minerado, mas existe um limite físico aí da mineração de ouro. Então, diferente do dólar, que a base monetária aqui, como vocês podem ver neste gráfico aqui, pode aumentar sem consequências e vem aumentando cada vez mais, junto com a dívida e junto com as bolhas do mercado financeiro. Bom, então, ouro aqui, e esse é o último gráfico da apresentação, e basicamente, qual que é a ideia aqui? A gente nunca sabe quando a próxima crise virá. Tem uma frase que diz que os economistas austríacos preveram 20 das últimas 3 crises. Então, pelo fato dos economistas austríacos conseguirem identificar os problemas no mercado financeiro, é, parece que a gente está sempre anunciando uma crise, mas na verdade a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar para a próxima crise. Por exemplo, aqui em 2008, quando eles, entre aspas, corrigiram o problema imprimindo muito dinheiro, muitas pessoas achavam que já em 2012, 2013, 2014, 2015 a crise ia acontecer e demorou então até 2020 para que acontecesse a próxima recessão. E a gente nunca sabe quando vai ser a próxima recessão. Então pode ser que demore mais do que a gente espera. Mas o que a gente pode observar então? Onde é que está o smart money? Aparentemente, grandes investidores têm um volume muito grande de caixa e provavelmente eles vão estar preparados para comprar bons ativos por um preço baixo quando chegar a hora. Então vamos ficar de olho, vamos dar uma olhada aí
nos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, então deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários e eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço e até mais.